Olá, meus amigos leitores, experientes e iniciantes, né? Que Jesus nos abençoe em mais esse dia. Você conhece o livro O Segredo Final, de Dan Brown? Essa é a dica de hoje. Eu fiz a leitura deste livro, como eu disse que iria fazer quando eu postei um vídeo curto, né? Mostrando a nova aquisição para o canal, ok? Eu vou falar sobre características desse livro, eu vou falar a sinopse deste livro, sem spoiler, como sempre, né? E vou fazer uma conclusão final, né, do que eu achei sobre este livro, tá certo? Então, você gosta desse tipo de conteúdo? Dá seu like, compartilha com os teus amigos, os teus familiares, se inscreve neste canal para você receber mais conteúdos de dicas sobre uma boa leitura para você. Então, vamos para mais essa dica de livro, do livro O Segredo Final, de Dan Brown. Solta a vinheta. Meu nome é Cristiano e estou aqui no canal Tal Pai, Tal Filha para trazer para você mais uma dica de leitura, um livro muito bom que eu vou apresentar para vocês agora. Você ainda é um leitor iniciante ou já é um leitor experiente? Então, você sabe o que é o idioma enoquiano? Você já ouviu falar ou já viu sobre este símbolo aqui? E você também conhece esse idioma, o hebraico? E você sabe o que está escrito aqui? E ciência noética? Você já ouviu falar? Já pesquisou sobre isso na internet? Pois bem, tudo isso aqui está incluído dentro do livro do Dan Brown, O Segredo Final. Bom, meus amigos, vamos lá para a característica do livro. Este livro, de Dan Brown, é um livro de ficção científica com aventura e teorias da conspiração. Tem teorias da conspiração aqui dentro. Este livro tem 552 páginas, né? Ele foi lançado o ano passado, né, em 2025, né? E tem 139 capítulos, ok? Ele tem uma capa muito bonita. A capa, quando você passa o dedo, você sente o alto relevo das letras aqui que estão em dourado. Isso, olha, passa o dedo assim, ó, a letra está em alto relevo, né? O tamanho da letra dentro do livro é um tamanho muito bom, condizente com o tamanho da página, né? O fundo bege, que é a folha bege, dá uma tranquilidade muito boa para ler, como eu sempre digo para vocês, tá? Este livro, ele tem algumas imagens, tem sim algumas imagens de símbolos, e tem um mapa desenhado aqui. E os símbolos, eu vou falar um pouco mais para frente por quê. Principalmente por causa do personagem principal, o Robert Landon, ok? Quando eu comprei, né, na livraria, ele já veio com um marca-página, né, um marca-página bonito, né, bem interessante com o desenho da capa do livro. A estrutura do livro é muito boa. A capa, ela é com uma folha rígida, né? Não é capa dura, mas também não é aquela capa muito flexível. Então, a gramatura da capa é muito boa. O livro também possui uma primeira orelha e também possui uma segunda orelha, né? Algumas pessoas gostam de usar essas orelhas para fazer a marcação de página, né? No início, até você consegue fazer uma marcação de página, mas como exemplo, né, este aqui, que é um livro de 522 páginas, a marcação das páginas, a melhor coisa a se fazer mesmo é através do marcador de página. Se quando você comprar um livro, ele vier com um marcador de página, ótimo, né? Dedique esse marcador somente ao livro a qual ele veio. Não fica legal você ficar usando, né, um marcador, né, em diversos livros. Não fica bom, né? Porque ele foi feito, né,
especialmente para o livro a qual ele veio. Eu indico esse livro para maiores de 16 anos, tá? Porque eles têm algumas palavrinhas um pouco mais difíceis, tá? Mas nada que uma pessoa com um pouco de experiência em leitura, né, mais de 16 anos, consiga fazer tranquilamente a leitura disso aqui. Mas, como eu disse, eu recomendo, né, a minha recomendação é para 16 anos a mais, tá bom? Bom, vamos agora para os personagens, né? O personagem principal, né, é o Robert Landon, né? O Robert Landon, né, como em outros livros que eu já falei aqui, né, ele é um professor, né, da faculdade de Harvard, né, e ele é um simbologista. Ele é um estudioso de símbolos com história tanto dos símbolos como também de civilizações. Então, é um personagem bem complexo, né? Ele foi atleta, né, enquanto era aluno na faculdade de Harvard, né, e hoje, além de lecionar na faculdade de Harvard, ele também viaja dando palestras e seminários, tá bom? Temos também a Katherine Solomon, né? Ela é cientista noética, tá? Para quem já sabe o que é um cientista noético, ótimo. Para quem não sabe, lê o livro para descobrir do que se trata, né, esse ramo da ciência, tá? Ela é uma cientista noética conhecida, né, internacionalmente e amiga também do Robert Landon. Temos também o Everett, né? Ele é uma espécie de chefe de uma organização secreta, né, de Londres e que tem interesse, né, na Catherine, nos estudos dela, né? E aí fica pro livro. E temos um outro personagem também, que é o Jonas, né? O Jonas, ele é o editor, né, do livro que a Catherine vai publicar futuramente. Temos também a Heidi Nagel, né? Ela é uma mulher muito sofisticada, né? Ela é a embaixadora dos Estados Unidos, né, na República Tcheca, né, que é sediado lá na cidade de Praga, que é onde todo o evento do livro ocorre, né? Nós temos também o Alex, né, que é um funcionário do Jonas, né, o editor do livro. Então, esse funcionário, né, também entra na história dessa trama. Temos também alguns agentes, né, da polícia, né, que é de Praga, né, que faz parte de uma organização policial, vamos dizer assim, não muito secreta, mas que exerce algumas atividades, né, assim, de se estranhar, né? Nós temos também o personagem, ele se chama Golem, né? Esse personagem, Golem, ele é uma espécie de uma história mística, né, que existe lá na República Tcheca, né, que existe essa história, né, esse mito lá na cidade de Praga. Então ele tem um personagem, né, que representa essa história mítica lá do local. Seguindo agora para a sinopse, vamos lá. A Katherine Solomon, ela é convidada, né, por uma outra cientista, né, a fazer uma palestra na cidade de Praga para diversos cientistas, né, cujo tema dessa palestra, o assunto, né, é sobre o livro a qual ela escreveu, né, que na história chama de manuscrito, né, que é o princípio da escrita de um livro. Ela vai fazer uma palestra sobre este livro, que este livro, na verdade, conta as descobertas científicas que ela fez, né, nos seus estudos, que há mais de 10 anos ela faz estudos, né, sobre a ciência noética, né, que eu vou deixar essa curiosidade para aqueles que quiserem ler o livro, né? E quando ela foi fazer essa palestra, né, ela levou, né, o amigo dela, né, o Robert Landon, que é o personagem principal, né, do livro, né? Os dois, então, foram
lá para que a Catherine, né, apresentasse, né, essa palestra. E após a apresentação dessa palestra, duas coisas acontecem. Primeiro, o manuscrito do livro dela some, né, tanto lá na editora do Jonas, né, quanto um original impresso que estava com a própria Catherine, né? Esse manuscrito deste livro dela some. Junto com esse manuscrito, a própria Catherine também desaparece, né? E ninguém tem notícias sobre o paradeiro dela. Então, com isso, o Robert Landon inicia essa busca, né, para encontrar a Catherine, né, porque muitas coisas começaram a acontecer, né, dentro ali do hotel aonde eles estavam hospedados, né, dentro da cidade de Praga, muitas coisas aconteceram. Aí, com isso, entra no meio da história, né, a embaixadora americana, né, a embaixadora dos Estados Unidos, que fica sediada lá na cidade de Praga. Entra também na história essa polícia, né, que existe lá em Praga, né, e, por fim, começam a explodir, né, teorias da conspiração dentro da história do livro. Coisas que muitas vezes passam na televisão, né, que remete a séries e filmes, né, que são antigos, que muitos já devem ter visto, né, começam a aparecer essas histórias e começam essas histórias a formar uma engrenagem entre elas, que as coisas vão se misturando e fica muito interessante. No meio dessa história também, né, tem o personagem do Golem, né, que é um mito, né, que existe lá na região de Praga, né? Então, assim, quando essas histórias começam a se entrelaçar, né, e começam a se misturar, os personagens começam a se conectar uns com os outros, aí a aventura e o interessante da história, né, começa realmente a ferver dentro do livro. Bom, toda a história ela se passa dentro da cidade de Praga, né? Aí, como é uma característica, né, de Dan Brown, é uma história de ficção, né, dentro de um local real, né? Então, os personagens, né, eles percorrem diversos pontos turísticos da cidade de Praga, né? Eles percorrem o museu, eles vão numa torre que tem turística lá, não vou ficar aqui dando spoiler, mas eles percorrem diversos locais. Tem um parque da cidade também que é muito conhecido. Então, o personagem ele vai andando em cada rua que existe lá na cidade de Praga, ele frequenta vários locais que tem por lá. Aí, dentro do decorrer, né, da ficção, né, o autor ele inclui alguns fatos históricos, né, de alguns locais, lógico, não de todos, mas ele apresenta diversos fatos históricos, né, de locais por onde os personagens passam. E isso é muito legal, porque o autor consegue juntar toda essa ideia, né, de ficção, cenário real, pontos turísticos reais e alguns fatos históricos reais da cidade de Praga. Mas a gente também não pode esquecer que um outro cenário também existe, né? Um cenário na ilha de Manhattan, né, lá nos Estados Unidos, que é onde o editor dele fica, né, com o seu funcionário. Então ali também acontecem outras coisas, acontecem outros fatos que fazem parte da narrativa da história. Bom, por fim, né, o livro O Segredo Final, né, é um livro que tem muita aventura, muita teoria da conspiração, muitos locais interessantes, né, que se você procurar na internet, por curiosidade mesmo, se alguém procurar na internet as praças que citam aqui, as ruas que citam aqui, os pontos turísticos que são citados aqui, todos vão achar. Tá lá, eu procurei
né? E realmente, eu sempre confirmo que são locais que realmente eu encontrei, né? No mapa, né? No Google Earth, eu encontrei esses locais. Como eu disse antes, né? Existem algumas palavras aqui que são um pouco mais complicadas, mas no seu modo geral, são palavras simples, ok? Não é uma leitura cansativa, né? Mas tem uma característica, você tem que se concentrar. Por que você tem que se concentrar? Porque a cada capítulo, o autor ele faz você viajar de um lugar para o outro, né? Num capítulo ele está contando o que acontece em Manhattan, outro capítulo ele está contando o que está acontecendo em Praga, aí de repente um outro capítulo ele conta em Praga sobre um determinado personagem, aí num outro capítulo, ainda em Praga, ele está falando sobre um outro personagem, em Manhattan a mesma coisa, ele conta num capítulo um determinado personagem, no outro capítulo um outro determinado personagem, então tem que ter essa atenção. Por isso que eu recomendo, quando for fazer a leitura, né, você concluir a leitura de cada capítulo, né, antes de parar para dormir ou para fazer alguma refeição, né, você termine, conclua aquele capítulo, porque a mente pode se perder no meio do capítulo, né, e quando voltar a ler, vai ter que muitas vezes reiniciar o capítulo para tentar lembrar em que contexto, né, em que local ou de qual personagem aquele capítulo, né, está sendo contada a história. Ok, meus amigos? Então, quer mais saber sobre dicas de outros livros, incluindo os de Dan Brown? Tá? Na tela aqui vão aparecer outros vídeos aqui do nosso canal para que você possa ver outras dicas, tanto de Dan Brown quanto de outros escritores. E aí, você gostou deste livro? Quer adquirir? Ajuda a gente. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para te levar até o livro para você fazer a aquisição, tá certo? E aí, meus amigos, vocês gostaram dessa dica? Vocês já leram este livro? Tem interesse de ler o livro? Comenta aqui, vamos interagir. Então, dá seu like, compartilha, se inscreva neste canal, né? Mande para os seus amigos, para os seus familiares, para todos os que vocês acharem que possam gostar desse tipo de livro, tá certo? Então, um grande abraço a todos, até a próxima dica num próximo vídeo. Tchau!